Olá, estamos começando mais um Pode Vencer. Hoje vamos ter um bate-papo, Gabriel, daquele maluco. Vamos falar do poder do ainda. Poder do ainda. Isso. Nós vamos trabalhar hoje como é que nós podemos ter uma mentalidade de crescimento que transforma a nossa vida e pode trazer para nós uma jornada de sucesso. Como é? E onde que entra o ainda? Não. É o poder, poder do ainda. O poder do ainda é de uma psicóloga, né, Carol Dweck, e ela fez um estudo muito profundo a respeito das mentalidades e a respeito de algumas habilidades que são desenvolvidas a partir do poder do ainda. E ele está basicamente ligado aos nossos modelos mentais. Então, por exemplo, nós temos pessoas que têm mentalidade fixa. Mentalidade fixa é: eu não sou bom em matemática. Mentalidade fixa. Mentalidade de crescimento: eu ainda não sou bom em matemática. E isso faz uma diferença tremenda. Então, por exemplo, você está batendo um papo com seu filho e você quer estimulá-lo para uma mentalidade de crescimento. E ele tem uma dificuldade, uma certa dificuldade, como todos nós temos dificuldades em alguma área, né, no nosso processo de aprendizado. E você vai virar para ele e vai falar assim para ele: filho, você ainda não tem essa habilidade. Quando você diz você ainda não tem essa habilidade, você está dizendo o quê? Ela pode ser desenvolvida. Ela pode ser trabalhada. Agora, quando nós temos mentalidade fixa, hoje você fez uma visita comigo e você viu mentalidade fixa, não viu? Vi. Podemos nem falar onde nós fomos, Não. né? Não pode. Mas estávamos fazendo uma visita, vendo um processo, né, de uma entidade, e aí você pode observar a mentalidade fixa. Nossa, mas isso não é possível, isso é muito trabalhoso, né? Isso não vai dar certo. Aí eu disse para a pessoa: mas você pode, nesse primeiro momento, fazer tal coisa. Depois, no segundo momento, você vai ampliando. Ou seja, você ainda não chegou no total, mas você pode chegar lá. Então, essa é a mentalidade do ainda. E ela é o desafio que está entre as duas: crescimento e mentalidade fixa, que é o que precisa ser superado. E a gente precisa começar a observar o que... Tá, mas que mentalidade fixa que eu tenho? O que é fixo em mim? Que não é possível mudar, que não tem jeito, que não tem como. Ah, olha que legal. Se lembra na estrada, quando nós estávamos voltando, batendo um papo a respeito de personalidades, falando de número 8 do Enneagrama, e você dizendo assim: quando eu vejo o 8, já explodiu, o 8 já não sei o quê. Isso é mentalidade fixa. Não, mas por que mentalidade fixa? Porque você ainda explode. Não quer dizer que você precisa continuar explodindo e vai ter que explodir a vida toda. Sim. Tá? Esse é o poder do ainda, né? Essa é a mentalidade. Agora, quando eu digo, não, eu sou assim, né? Aí o pessoal brinca, né, com síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Sim. Tá? Eu estou dizendo o quê? Eu estou falando de mentalidade fixa. Então, quando eu tenho uma mentalidade de crescimento, se eu usar no meu vocabulário essa afirmação, eu ainda não sou bem-sucedido. Eu ainda não consegui aquilo que eu quero. Eu ainda não comprei o carro dos meus sonhos. Eu ainda não fiz a faculdade que eu queria fazer. Ou seja, você está abrindo uma porta no seu sistema emocional para que você possa ir para a conquista. Aqui está a chave, né, do estudo da Carol, né, de poder entender essa mentalidade. E a mentalidade fixa, obviamente, como o próprio nome diz, fixa, ou seja, te deixa num estado e não te permite sair para outras possibilidades. Então, é como se nós adicionássemos em nossas metas, adicionássemos em nossos propósitos: ainda estou a caminho, eu ainda chego lá, É como se ainda vou dissesse, conseguir. no momento, é possível realizar tal tarefa? Ainda não, não é possível. Isso altera no nosso subconsciente, é isso? Exato. Nós não temos como aqui, né, em virtude do estado que nós estamos, de fazermos uma demonstração prática sobre isso. Então, por exemplo, quando a gente está assim num espaço de treinamentos, eu pego uma pessoa e peço para ela ficar em pé, de lado, para que a assembleia possa observá-la, e vou dizendo para ela assim, vai repetindo não, 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 não. E as pessoas que estão sentadas, e ela começa a perceber que quanto mais ela vai falando não,
mais para trás ela vai, ela começa a recuar. O corpo se movimenta em sentido de retração. E aí eu digo para ela assim, agora começa a falar sim, sim, sim. E ela começa a perceber que o corpo se movimenta para frente. Então aí você começa a perceber o quanto que essa mentalidade fixa, presa no não, que não é capaz, não é possível, não tem jeito, não tem solução, ela aprisiona. E ela aprisiona o seu modelo mental, o seu processo mental. Agora, quando eu entro no sim, eu coloco movimento. Ou então, por isso que o ainda libera em nós a busca de novos objetivos, de novos processos, de novas situações. Esses dias me perguntaram qual a sua idade. Eu falei, opa lá, fechei 60. E aí me perguntaram, você se aposentou? Eu falei, sim, me aposentei. E quando que você vai parar? Ainda não penso em parar. Ainda tenho muita coisa para fazer. Então, mas aí você tem mentalidade fixa, né? Quando chegar a tal idade eu vou parar, não quero fazer mais nada, eu quero ficar em casa, ok, Sim. tá? Nada contra com quem quer ficar em casa. Tudo tranquilo. É a tua mentalidade. É a tua mentalidade. Se você acha que tá bom assim, tá ótimo assim, tá? Tá, não, mas eu quero ainda seguir adiante, eu quero fazer coisas, eu quero realizar coisas. Se você quer adicionar coisas e fazer coisas, adicione o ainda no seu vocabulário. Então, vigie o vocabulário. A gente não diz que as palavras têm força, né? As palavras têm poder, as palavras transformam, tá? Então, olhe para o seu vocabulário. Porque pode ser que você já tenha um vocabulário de negação, um vocabulário que não dá certo, que não é possível, que não dá certo, tá? Substitua essas palavras todas por ainda. Eu ainda não consegui, mas eu estou a caminho. O dinheiro ainda não chegou, mas ele está chegando, tá? A minha formatura ainda não chegou, mas ela já está próxima, mesmo que eu tenha matéria com dificuldade, que eu esteja lutando para poder fazer um trabalho diferente lá. Tô pensando aqui. E como que a gente pode, no dia a dia, pelo que você falou, com os filhos da gente, desde pequeno, nós educarmos eles, que o ainda ele mostra que nada é impossível, né? Não receber, ainda não veio, ainda não chegou. A gente cria a possibilidade no inconsciente de que será possível realizar. Como que a gente, na prática, traz esse costume? Porque eu mesmo sou negativista. Antes de falar, né, eu falo não. Aí eu, nem que seja para concordar com você. Primeiro vem um não, aí eu concluo a ideia e concordo. Mas é inconsciente. Eu digo não. É coisa de 8 isso, né? É por isso que é uma reprogramação, né? É um modelo mental. Mas é um pouco mais, ainda mais profundo para você trabalhar com a criança. Com a criança você tem que trabalhar assim, ó, elogio focado. Parabéns, você conseguiu, você é o cara, você é campeão. Isso é elogio focado. É bom? Bom. Mas é o melhor? Não. Qual é o elogio? Elogio do processo. Como que eu elogio o processo? Você se dedicou muito. Você se empenhou em conseguir isso que você quer. Parabéns, você resolveu esse problema. Esse é elogio do processo. E é isso que falta nos treinamentos. Que geralmente nós fomos alertados, né? Muitos livros do passado falavam que você tem que elogiar, e tem que elogiar, não tem nada errado até aí. Mas o elogio focado no resultado. Então não foque no resultado, foque no processo. Porque quando você elogia o esforço, você ajuda a criança a desenvolver uma mentalidade de crescimento. Então ele não vai ficar apenas feliz porque ele teve resultado. Ele vai ficar entusiasmado porque o processo que ele viveu foi muito bom, foi muito bacana, e ele sabe que se ele viver outro processo como aquele, ele vai conseguir aquilo que ele quer. E nós estamos falando de criança, mas não é só criança. Você está trabalhando com o teu funcionário, você está com a sua esposa, com o seu esposo, né? Aí ela te pergunta, a refeição de hoje ficou boa? A refeição de hoje ficou fantástica. Ah, obrigado. Mas e se for o processo? Olha, você se dedicou muito. Eu vi o seu empenho fazendo essa refeição. Parabéns pelo seu esforço. Então, eu não estou parabenizando a pessoa pelo resultado, eu estou parabenizando a pessoa pelo esforço que ela está dedicando naquilo lá. Por exemplo, você me levou para fazer uma visita com você hoje numa empresa e pediu para te dar algumas ideias, né? Tinha a ideia-chave? Opa, já? Vamos lá? Vamos para a ideia-chave? Ó,
Passamos pela empresa e você perguntava, bateu a meta? Pô, bateu, puta que bacana, legal, hein, parabéns, tá? Ó, isso foi elogio focado. Elogio de processo. Cara, que bacana, vocês estão se dedicando, vocês são bons nisso, vocês são bons em resolver esse tipo de problema. Eu sei que vocês têm essa capacidade para resolver isso. Parabéns pelo esforço de vocês. Aí ele é pessoal, aí ele está comigo, ele está dentro de mim. Aí eu capto aquilo para mim, puxa, cara, é um elogio para mim, para o esforço que eu estou fazendo. Isso parece algo muito simples, mas nós mentalmente somos treinados às vezes a agir de outra maneira, não somos treinados a elogiar o processo e às vezes não medimos o quanto o elogio do processo traz benefício para as nossas vidas e para a vida das pessoas. Se parece muito com aquela brincadeirinha que o pessoal fala, né? Vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu caio, né? Ou seja, ninguém observou o processo para chegar àquela realidade. Claro, uma brincadeira. Mas e depois, acho que eu entendi mais ou menos a ideia, veja se é isso. O de elogiar o processo é que nós temos o costume de elogiar o resultado. Parabéns, você alcançou, bateu a meta, muito legal. Não temos o costume de parabéns, cara, como você pelo teu esforço, pela tua capacidade de solucionar problemas e por aí vai. Esse é o elogio do processo. Exato. Aí nós falamos de criança, mas e para trabalhar com um adulto que já está com ego, alter ego formado? É a mesmíssima coisa. É a mesma coisa. Obviamente, se nós trabalharmos desde criança, nós vamos ter um resultado extraordinário pela vida. Sim. Mas mesmo depois de adulto, se você aprender a avaliar o processo, ele capta rapidamente aquilo que você está elogiando, ele percebe isso. E à medida que ele vai percebendo isso, significa o quê? Que você está começando a criar uma mentalidade de crescimento. Então vamos nos lembrar, mentalidade fixa é assim, sempre foi assim, vai ser desse jeito, e eu faço muito bem feito, e você elogia pelo bem feito. Mentalidade de crescimento. Foi assim, está sendo assim, ainda está sendo assim. Poderá ser muito diferente. E eu posso atingir outros resultados. Por quê? Porque ainda não atingi o resultado. Tem um resultado a ser atingido. E aí eu olho para o processo e digo, puxa, parabéns. Vocês já evoluíram muito, vocês se esforçaram muito. Porque senão eu elogio o processo, mas não estou elogiando a pessoa. E o processo não funciona sem a pessoa. Não. É ela quem realiza, né? Então é como se nós aprendêssemos a aprender com os erros. Ou seja, fracassos fazem parte, insucessos fazem parte, né, do processo de aprendizado. Então eu tenho que sempre analisar o que deu errado e identificar o que pode ser aprendido. E para identificar o que pode ser aprendido, é aí que entra o poder do ainda. Você ainda não conseguiu, mas vai conseguir. Mas muito complexo, né? Hoje nós lidamos com algumas pessoas que têm esse pensamento fixo. Não vai dar certo. Esse não tem como. Talvez, eu concordo, talvez ainda não dê certo mesmo. Pela política que está instaurada, pelo modelo, né, de gestão que está instaurado, ainda não é possível. Mas fazendo alterações, mas e como que nós, na hora de ajudar alguém, ou até de fazer uma autoavaliação, né? Como que a gente quebra esse padrão, sai desse negativismo, né? De não dá, não há. Como que a gente pode inserir o ainda no dia a dia, colando a frase grande assim no meu quarto? Tudo isso pode ajudar. Quando eu tenho uma dificuldade de mudança de mentalidade, eu coloco na tela do celular, eu coloco na tela do computador, eu faço etiqueta e colo no espelho do banheiro, tá? Eu uso todas as possibilidades que eu tenho, porque eu sou visual. Tem pessoas que gostam de ficar ouvindo um vídeo, né, de poder fazer funcionar pela audição, outros gostam de tocar e de sentir. Eu sou visual, então como eu sou visual, eu coloco mensagem em todos os lugares para eu poder olhar para isso. E você estava falando, estava me lembrando, ontem eu estive aí com um amigo que foi meu formador há quase 20 anos atrás, né, o Paulo Vieira, e nós estávamos falando a respeito de mitos. E aí eu estava dizendo para ele que assim que eu terminei um curso com ele, eu fui fazer um trabalho de consultoria em uma cidade, e nós identificamos o mito da cidade e nós trabalhamos pela mudança do mito. E a cidade hoje vive em outro patamar, vive em outra realidade. Então é como se falasse assim, puxa,
Tem coisas que são externas? Tem, mas tem coisas que são internas? Tem. E aí, o que pode fazer com que eu vou superando e vou entrando no poder do ainda e começo a ter uma mentalidade de transformação? A primeira coisa, nós precisamos aprender a ter uma visão positiva das coisas. Porque tem pessoas que olham para o lado ruim e tem pessoas que olham para o lado bom, ou seja, visão positiva. E isso é treino, que às vezes nós somos muito treinados a enxergar defeitos, a enxergar problemas. O número 1 do Eneagrama, né? O que o número 1 enxerga? A primeira coisa que ele olha é se está torto, se está reto. Tem um monte de coisa linda, maravilhosa, mas ele vai enxergar o quê? Se está torto ou se está reto. Então ele enxerga defeito. E ele tem que treinar a olhar para aquilo que tem de bom. E isso é treino, a gente treina. Né? Eu ainda não estou enxergando bem o lado positivo, mas eu estou me preparando para enxergar. Ah, não, eu só enxergo o lado negativo das coisas. Aí eu fui para a mentalidade fixa. Fixou o processo. Ainda não cheguei lá, mas eu vou chegar, eu vou conseguir, eu vou ver. Né? Então, a mentalidade positiva, ela é um treino, ela precisa ser treinada. Eu tenho que treinar o meu processo de mentalidade. E nós podemos perfeitamente treinar os nossos pensamentos e mudar os nossos padrões de pensamento. Isso é perfeitamente possível. E ainda dentro desse processo, além da visão positiva, tem algo que a gente chama de autorregulação. O que é autorregulação? É quando eu aprendo a gerenciar as minhas emoções. Então, eu tenho emoções que muitas vezes são destrutivas. Eu preciso aprender a ter o quê? Emoções que sejam construtivas. Então, do mesmo jeito que eu aprendo a ter pensamento e visão positiva, eu começo a ter um processo de autorregulação, que é quando eu me regulo internamente e aprendo a gerenciar as minhas emoções. Eu tenho uma dúvida, assim, que me persegue. Se eu pegar num dia, vou falar por mim, tá? Se eu pego um dia que eu tô concentrado nas minhas emoções, no meu modelo ali, na PNL em si, puxa, beleza, traço um plano para mim, como que eu vou fazer para mudar e por aí vai. Mas no decorrer dos dias isso vai se enfraquecendo. A sugestão, a ideia, ela enfraquece. Porque o dia a dia, tenho empresa, tenho família, a correria, entro em novos projetos e aquilo vai se enfraquecendo. Para manter esse plano sozinho, tracei um plano para mim. O que eu posso fazer? Você citou sobre os visuais, o pessoal do tato, os auditivos, né? Mas uma estratégia para uma pessoa normal como eu, o que eu faço, cara? O que eu posso fazer para me manter engajado nessa mudança? Então, no fundo você está dizendo o seguinte, eu preciso mudar um hábito. Sim. Tá? A mudança de um hábito está envolvida o quê? A um modelo mental que eu tenho, que um dia eu fui repetindo de maneira, às vezes, imperceptível, virou um hábito e depois virou um vício. Tá? Então, aquilo que foi se solidificando. Tá, mas como é que eu transformo isso? Como é que eu desfaço essa realidade? Eu preciso ir fazendo um processo de modulação interna e reforçando para mim essas necessidades de mudança e reforçando essas necessidades de transformação. Então, por exemplo, se eu estou usando um recurso visual, mas eu desisto do recurso visual com 4 dias. Não, ele tem que durar um tempo. E aí tem que tomar cuidado com alguns mitos, né? Tem um mito que diz aí, por exemplo, uma lenda, né? Que a mudança de um pensamento é 21 dias. E não é bem verdade isso, tá? Essa tese... Se tornar hábito, né? Essa tese saiu em virtude daquela experiência que a pessoa amputa um dedo, por exemplo, até 21 dias depois ele tem sensação de que o dedo ainda está ali. Né? Mas não se encaixa tão bem como a gente imagina. Então pode ser que, depende do nosso modelo mental, pode ser que leve uma semana, pode ser que leve um mês, pode ser que leve 2 meses, até que eu vou incorporando um novo modelo de pensar, uma nova forma de agir. Bom, mas o que eu posso usar? Eu posso usar N mecanismo de cobrança. Eu posso ter alguém que vive comigo e sempre me lembra, olha, você voltou ao padrão. Opa, deixa eu voltar para cá. Eu posso ter amigos que me dizem, olha, cuidado, você está voltando ao padrão, volta para cá. Tá? Então, por isso que você vai usando modelos. Quando você menos percebe, você já diz assim, nossa, parece que eu já não estou mais com aqueles pensamentos, parece que eu já não estou mais com aquela situação instalada em mim. Por exemplo, você entra no carro, depois de um tempo de dirigir,
senta, coloca o cinto de segurança da partida, né, se é automático ou não, coloca no ponto de saída, mas você não percebe que você fez isso. É um engrama, né? É, isso. Isso já está formatado. Isso tudo é construído para quê? Para o cérebro consumir menos energia. Então, se eu tenho uma mentalidade fixa e quero mudar para uma mentalidade de crescimento, a poderosa ferramenta chama-se ainda. Nossa, mas isso é tão simples. Não, não é. Sabe por quê? Porque diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Sim. Né? Então, à medida que eu vou trabalhando esse processo e vou fortalecendo ele em mim, daqui a pouco o meu coração está cheio de ainda. Ainda não consegui, mas estou o caminho, ainda não realizei, mas estou chegando lá. E isso se incorpora no seu modelo mental e alguém sempre vai dizer assim, nossa, ele sempre tem esperança que ainda vai dar certo. E aí você se instalou, entrou dentro de uma mentalidade de crescimento. Então, agora você falou a mentalidade de que vai dar certo, de que vai dar certo, né? Às vezes a gente se apega muito ao processual. Fala por mim, porque eu tenho uma visão assim, você tem voltado ao crescimento humano, pessoal, a minha visão é processo, cara. Eu gosto de ver os números, o fluxo processual, como está sendo feito. E uma equipe, quando ela está naquela sensação, às vezes de ter uma empresa, que toda a empresa estava com uma sensação de derrota, você entrava dentro da empresa, era aquele clima de, puxa, perdemos, mas perdemos quem, para onde, né? Instaurou um padrão de, já foi, fomos pro quiabo. E não é nada daquilo, os processos estavam legais, estava tudo fluindo, era algo que foi instaurado, né? E nós trabalhamos acho que foi na semana passada a gente estava batendo um papo, daquela música do Show Must Go On, o show pode continuar. E bater em cima, rapaz, as coisas voltaram a fluir e por aí vai, né? E criamos a ideia de que, olha, não, nós podemos, não somos derrotados por ninguém, nós vamos conseguir, nós vamos vencer, o show continua, perdemos aqui, beleza, mas vamos para cima. Só que essa mudança na mentalidade levou 6 meses. Isso, Pode 6 meses de trabalho. Realmente pode levar tempo isso para acontecer, tá? Por quê? Porque uma coisa é você ser dominador do poder do ainda para ajudar outras pessoas. Mas você vai ajudá-las, elas vão ter que entrar dentro do processo muito lentamente. E você vai ver que alguns benefícios do poder do ainda, o primeiro benefício do poder do ainda, cara, é o desenvolvimento da criatividade. Quando você elogia uma pessoa não pelo resultado, mas pelo processo, cara, você aciona o gatilho da criatividade. Então, quando você diz para ela, olha, o processo que você fez, o quanto você se esforçou, foi fantástico, parabéns pelo teu esforço, você está despertando nela a criatividade. Então, daqui a pouco, ela vai fazer coisas, né, sempre voltada para a criatividade. Ela muda a sua forma. E se você perguntar, puxa vida, qual o percentual de pessoas de mentalidade fixa e pessoas com mentalidade de crescimento? Olha, vamos assim dizer, não tem uma base de cálculo, mas eu posso dizer que o de mentalidade fixa é imenso. Ele é muito grande. E são muito poucas pessoas vivendo a mentalidade de crescimento no poder do ainda. Mas cabe a quem vive, a quem experimenta isso, dar para o outro essa possibilidade. Se nós estamos tendo esse conhecimento, nós precisamos levar esse conhecimento para as outras pessoas, para que eles também possam viver o poder do ainda e despertar o seu processo criativo. Porque o que mata a criatividade? Mata a criatividade aquele olhar negativo. Isso não vai dar certo, não funciona. Você pensou, muita gente já pensou. Isso não funciona. Ou então a pessoa conseguiu, você fala assim, parabéns pelo sua conquista, você é o cara. Ah, beleza, murchou. Mas quando você vira para ela e diz assim, puxa, parabéns pelo seu esforço, parabéns pelo seu cuidado, parabéns pelo seu zelo, você conseguiu muito e você vai conseguir ainda muito mais. Você aciona o gatilho da criatividade naquela pessoa e a vida dela vai ser outra. Desculpa, e você viu que engraçado? Nós estávamos conversando aqui, falando de pai e filho, a relação na família, mas o quão importante é também a visão do empreendedor. Conheço pessoas que passam 10 horas numa jornada de trabalho. Passam mais tempo na empresa do que em casa.
né? E o quão é importante de um formador, de um líder, de um chefe, o abençoado do patrão, né? Passar para os funcionários, criar essa cultura dentro da empresa, porque dá resultado e, consequentemente, os colaboradores vão levar para suas casas também, né? Leva para a vida, né? Hoje nós estamos vendo uma empresa onde tinha um setor trabalhando muito, porque ainda não tinha cumprido a sua meta, e tinha um trabalhando pouco porque já tinha cumprido. Né? Não te deu um... Nossa, e agora? O que eu faço com isso? Tá? O que está acontecendo ali? Está acontecendo o seguinte, essas pessoas estão sendo recompensadas financeiramente pelo cumprimento da meta, que é um elogio direto. Ok, elas não estão sendo recompensadas por ainda vocês podem fazer mais. Ou não estão sendo recompensadas por você fez um belo trabalho, o processo que você utilizou foi fantástico, isso aí trouxe resultado para a tua vida. É aí que vem a mudança. Então, quando nós estamos falando do poder do ainda, nós estamos falando da busca do aprendizado e da melhoria constante. Nossa, mas melhoria constante não cansa? A melhoria constante cansa quando eu tenho mentalidade fixa. Quando eu não tenho mentalidade fixa, melhoria constante não me cansa. Ela não me traz cansaço. Ela não é pesada para mim. Ela é algo bom, é algo gostoso. E eu ajo com ela com naturalidade. Não, mas eu tenho mentalidade fixa, cada passo que dá é muito pesado, cada passo que dá é muito difícil, não é fácil, né? Tem vários complicadores. Não, mas a minha mentalidade é de transformação. Minha mentalidade é de crescimento. Então, ainda, ele aciona-nos internamente com uma força transformadora de criatividade, de desenvolvimento pessoal, ajuda na nossa resiliência, né, que é combater forte aquilo que nós estamos fazendo. Veio uma pancada, enverguei, mas eu estou de pé de novo, eu estou pronto outra vez para poder ajudar. Ou seja, ela sempre vai ajudar você a ficar em movimento. Acho que aqui é a chave do poder do ainda. Ainda mais num período que eu vejo, tá tendo uma deficiência de pessoas com criatividade, né, cara? Você arrancar uma informação, digo assim, um projeto. Nós precisamos desenvolver um projeto em determinado setor. A gente precisa ir se esforçar, como consultor, olhando de fora, né? A gente precisa se esforçar para levar a pessoa a um estado de criação, né? Mostrar para ela, não, pensa aqui, olha por cá, vamos lá. É assim que se pensa, é assim que se cria. Que estão ali todo dia, naquele caminho, né? Naquela estradinha. Encontrar gente com esse poder que naturalmente, né? Então, mas o que está por trás disso é o seguinte, é que as habilidades e qualidades que são tratadas como fixas, elas matam o processo criativo. Quando você vai para as habilidades e qualidades que uma pessoa tem e trabalha com ela e ela percebe que ela ainda pode fazer mais, aí você desperta nela um poder sem igual. Olha, vamos de novo, né? A gente pode ficar contando aqui onde anda, né? Mas eu estava de novo olhando você, conversando com uma líder e você perguntou para a líder, dizendo assim para ela, você é a única que ama todos os jovens aprendizes aqui, né? E ela começou a contar para você por quê. E por que eles também amam ela. Ela falou, porque eu falo para eles a verdade. Eu digo para eles aquilo que tem que falar. E eu fiquei por trás observando e falei assim, ela tem o poder do ainda. Vocês ainda são jovens. Vocês ainda estão ganhando pouco. Mas vocês poderão ser grandes. Vocês vão crescer. E ela nunca fez um curso de psicologia, né? Nunca fez um curso de motivação. Isso é nato. Está no coração das pessoas. Tem gente que tem isso de pureza do coração. Que ela falou que cada jovem aprendiz tem que limpar a sua bancada. E ela falou, tia, mas eu não limpo, eu não passo a vassoura nem em casa. Falou, você ainda não limpa, mas vai limpar agora. Captou o poder do ainda em funcionamento? Parece que a nossa visita de hoje estava combinada para poder fazer esse momento aqui, né? Então, olha, alguns exemplos ainda do poder do ainda. Nós precisamos agora aprender a cultivar uma mentalidade de aprendizado. Aqui outro segredo para o poder do ainda.
seja, cultivar mentalidade de aprendizado. O que significa isso? Significa que, quando eu estou diante de um obstáculo, eu incentivo as pessoas a se perguntarem, tá, o que pode ser feito? O que você pode fazer? Qual o resultado que você pode buscar? Qual o trabalho que você pode fazer? E não aquela mentalidade, não deu certo, não funciona, não vai, isso assim não vai acontecer nada, né? E estar sempre pronto e disposto a aprender alguma coisa nova. Porque eu aprendo com o sucesso, eu aprendo com o fracasso, eu aprendo com os resultados alto, médio, baixo resultado. A pergunta sempre que eu tenho que fazer é, o que eu posso aprender com isso? Qual aprendizado eu posso tirar desta realidade? Como é que eu vou aproveitar essa realidade para a minha vida? Então, uma mentalidade de aprendizado ela é de extrema importância. E aí temos que ficar atento que mentalidade de aprendizado não é algo para a nossa vida quando ainda somos criança ou como estamos na meia-idade, é algo para a vida, sempre para a vida. Porque se a mentalidade de aprendizado fizer parte da nossa vida, nós jamais iremos dizer que ficamos velhos, né? O corpo pode envelhecer, o físico envelhece, mas a alma não envelhece. A alma continua grande, gigante dentro de nós. E ela não vai envelhecer. Por quê? Porque eu tenho sempre interesse de aprender algo mais, de ter algo novo na minha vida. E isso é ter uma mentalidade de aprendizado. E isso pode ser constituído na infância, na idade de jovem, na meia-idade, na última idade, seja lá quando for. Ou seja, e nunca é tempo para parar. Nós não precisamos parar. É ter uma mentalidade que ainda tenho algo mais a fazer. Ainda preciso buscar algo mais. Ontem eu estava num bate-papo e falei para o pessoal que na minha cidade tem, né, um monumento e que tem lá dentro uma cápsula do tempo e ela vai ser aberta quando eu estiver com 97 anos. Ô, louco, mas o senhor vai ver? Eu falei, com uma absoluta certeza eu vou ver. Estarei lá, nem que seja com uma bengala. Deus te ouça. Mas estarei lá para ver a abertura desse negócio aí, porque vai ser um show, né? Ajudei a construir, quero ver abrir, tá? Mas como assim? Mentalidade de aprendizado, cara. E se não der? Não importa. Se não der, eu sempre estive aberto a aprender. Aqui está o segredo. Show de bola. Pra gente finalizar, o pulo do gato. Conta pra gente como instaurar o ainda, como manter, eu acho que não só a gente adotar, sim como manter, né? Como perseverar nessa mudança no nosso dia a dia. Vamos lá. Ó, vamos olhar direto lá. Exemplo do poder do ainda. Defina suas metas. Se comprometa com o autodesenvolvimento. Estabeleça as metas que são assim desafiadoras e que podem ajudar você a expandir as suas habilidades e conhecimento. Mas aí você se concentra no esforço e não no resultado final. A gente fica muito focado no resultado final. Não, se concentra no esforço. O esforço é que vai fazer você chegar onde você tem que chegar. E aí você vai fazer uma grande aplicação do poder do ainda. Show de bola? Valeu! Gente, obrigado. Um abraço, galera!